Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, porque para nós é sempre um privilégio estarmos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua presença, Pai. Estamos aqui porque somos a Tua igreja, estamos aqui porque somos um povo escolhido pelo Senhor, estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender mais para Te servir mais e melhor. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ser instrumentos da Tua vontade. Estamos aqui, Pai, porque não queremos mais viver para nós mesmos, mas queremos viver para o Senhor. Estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é Deus e é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração, Senhor. Estamos aqui nesta noite com um coração humilde, reconhecendo que o Senhor é grande e poderoso e nós somos pequenos, Senhor. Estamos aqui com o coração arrependido, Senhor, porque sabemos que pecamos, sabemos que falhamos, sabemos, Senhor, que sem o Senhor nada somos, e que o Senhor está pronto a nos perdoar e nos conduzir no caminho da santidade, Senhor. Por isso, Pai, nós precisamos ouvir a Tua palavra, Pai. Precisamos que o Teu Espírito fale com o nosso espírito. Precisamos que o Teu Espírito testifique ao nosso espírito, Pai, revelando as Tuas verdades para nós, para que assim vivamos em uma liberdade ainda maior e sejamos livres para viver a Tua vontade, sejamos livres para fazer a Tua vontade e sejamos livres para representar a Tua vontade nesta terra, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus, amém, meus irmãos. Demos uma forte salva de palmas para o Senhor. Amém, aleluia. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos encerrar o tema que estamos ministrando sobre vivendo a plenitude no reino de Deus. Amém? O final dessa mensagem, ela dá início a um tempo de mudança que nós precisamos viver, amém? Não sei se você lembra, mas a palavra profética deste ano para nós, aqui nessa congregação, é que nós estamos vivendo um ano de mudança, amém? E o Senhor, Ele tem nos conduzido, através dessa palavra, vivendo a plenitude do reino de Deus, para mudanças que precisamos fazer na nossa forma de nos relacionar com Ele, na nossa expectativa com relação a Ele, também na expectativa dEle com relação a nós. Precisamos mudar a forma de sermos igreja e de servirmos ao Senhor, amém? Esse é um dos grandes objetivos dessa mensagem, não é? Porque esse ano tem que ser um ano de mudança, porque a mudança cabe a nós e o Senhor, Ele então vai operar a transformação que cabe a Ele, amém? Lembra da palavra? Deus não muda, mas transforma. Mudança é algo natural, não é? Mudança é algo que envolve nós negarmos a nós mesmos, nós tomarmos a nossa cruz para sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, resumindo assim, nós precisamos mudar a forma que nós seguimos Jesus, mudar para melhor, amém? Não é porque nós estamos errados, é porque nós queremos melhorar, não é verdade? Não é? A pessoa que muda só quando está errada é uma pessoa medíocre, não é verdade? Não é? Ah, não, então se eu não estou errado, tá bom. Não, não basta estar certo. Nós precisamos melhorar a cada dia da nossa vida com o Senhor, amém? Aleluia. Quem crê nisso, levanta a mão aí. Amém, amém, aleluia. Vamos então dar continuidade à mensagem. O nosso texto base
Essa mensagem aqui ficou gigante, gente. Só para me chegar no início dela, eu tenho que... Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 14, diz assim, vou ler no meio da revista atualizada, diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, amém? Então, nós vivemos no reino do Filho do amor de Deus, mas para vivermos a plenitude do que esse reino tem para nós, que é o lugar espiritual ou a condição espiritual, para que as promessas sejam cumpridas na nossa vida, nós precisamos decidir algumas transformações, não é? Eu me lembro quando eu vim para cá, eu morava em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, cresci em Porto Alegre, vivi a minha vida inteira lá, me tornei crente lá, me tornei homem lá, me tornei pastor naquela cidade, e quando vim para cá, embora a cultura seja parecida, mas há diferenças, não é verdade? Não é? E aqui, para conseguir conviver com as pessoas daqui, eu tive que mudar algumas coisas da minha forma de viver, não é? Eu me lembro, e uma vez que eu estava pregando, eu falei uma palavra lá, né, que lá em Porto Alegre, como tem muito essa questão do gaúcho, do cavalo, aquela coisa assim, não é verdade? Não é? Então, quando o pessoal lá vai colocar a ferradura no cavalo, a gente diz que a gente vai ferrar o cavalo. E uma vez eu usei esse termo aqui, veio falar, missionário, isso aqui é palavrão. Eu falei, meu Deus do céu, lá não é palavrão, mas aqui as pessoas entendem de um jeito diferente, não é verdade? Então eu tive que começar a mudar um pouco dos meus costumes, da minha maneira de viver, não é? Para que eu pudesse me adaptar a uma nova cidade, a um novo povo, para onde o Senhor havia me enviado. Agora imagine então nós mudarmos de país. Eu nunca tive essa experiência de viver em outro país, mas a mudança para a gente conseguir viver nesse lugar tem que ser ainda maior, não é verdade? Sim ou não? Estava conversando com o meu pastor, meu pai na fé, ele falou assim, César, se tu for para os Estados Unidos, né, e tu for dirigir lá, as placas de pare lá significa pare mesmo. Aqui não, se a gente vê uma placa de pare, a gente reduz e vê se não vem ninguém, a gente já toca, não é verdade? Lá não, lá o pare é pare. Se tu não parar, o guarda te para. E tu leva a multa. Então, se um dia tu for para lá, né, não só a placa de pare, mas qualquer outra sinalização, independente se a gente vê que dá ou não dá, tu tem que obedecer as placas de forma assim muito assim, né, literal mesmo. Está escrito para, senão tu vai ter um problema. Falou muito brasileiro que sai daqui e vai para lá. Tem problema no trânsito, por aqui que nós não estamos acostumados a obedecer a lei ao pé da letra, não é verdade? Não é? Se está pare, a gente interpreta aquele pare ali e nós o obedecemos segundo a circunstância. Não é? Se vem carro, a gente para. Se não vem carro, nós não paramos. Agora imagina, não é? Nós que vivíamos no império das trevas e agora somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Quantas mudanças nós então precisamos fazer na nossa vida para conseguir nos integrar verdadeiramente a este reino. E eu, de todo o meu coração, eu creio que esta é um dos grandes limitantes que nós vivemos hoje na nossa vida de fé. Nós queremos viver no reino de Deus, tendo ainda costumes do império das trevas. Por isso o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que é o versículo tema deste ano, né, para a gente buscar a transformação, Deus nos transforma por meio de uma mudança da nossa mente. Ele diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, ou não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não é? E se nós pararmos para pensar, meus irmãos, a rotina da maioria dos crentes hoje
é idêntica, a não ser nos domingos, do que a rotina das pessoas deste mundo. As pessoas deste mundo, elas não têm um tempo diário com Deus. Tem ou não tem? Não, muito crente também não tem. Não é verdade? As pessoas deste mundo não falam de Jesus para os outros. Muito pelo contrário. Mas muito crente também não fala. Não é verdade? Não é? Então ainda nós temos muitos costumes, nós temos ainda uma forma de viver, ainda em alguns aspectos muito semelhantes às pessoas que vivem neste mundo. O que isso representa? Que ainda nós não fomos libertos dos costumes deste mundo, não é? Nós usamos aqui até, inclusive, nessa mensagem, a comparação da nossa caminhada com o povo de Israel. O povo de Israel, ele saiu do império das trevas, representado pelo Egito, não é? Tendo como destino a terra prometida, que para nós hoje representa o reino de Deus, sim ou não? Mas eles passaram 40 anos no deserto, porque a forma que eles viviam no Egito, eles não conseguiram abrir mão de uma forma rápida. Deserto é lugar onde o Senhor nos mantém é um contexto espiritual intermediário entre o império das trevas e o reino dele, para que nós tenhamos uma mudança de mentalidade, não é? O Senhor tirou o povo do Egito, mas foi no deserto que o Senhor tirou o Egito do povo de Israel. E o povo de Israel só pôde atravessar o Jordão para a conquista que lhes era prometida a partir do momento que o Egito tinha saído da mente deles, tinha saído dos costumes dele, tinha saído dos vocabulários dele, tinham saído das crenças deles, não é? E quantas coisas ainda do império das trevas permanecem na sua vida, não é? Às vezes eu confesso para os irmãos, que eu conversando com os irmãos assim, as pessoas falam umas coisas, eu falei, meu irmão, de onde que você tirou isso? Onde é que está escrito? Não é? Qual é a base bíblica para esse tipo de crença? O que isso mostra? A pessoa ainda crê segundo o padrão do império das trevas. Por exemplo, no império das trevas, no Egito, o povo de Israel tinha medo dos algozes lá, dos guardas que batiam neles, chicoteavam eles, sim ou não? Você sabe o que esses guardas representam espiritualmente para nós hoje? Quem sabe aí? Quem sabe? Demônio! Não é? Quando a gente está na prisão, tem os feitores, né, da escravidão. Quer dizer, quando a gente está na escravidão, tem os feitores que cuidam dos escravos. Quando a gente está na prisão, lá tem, né, aquelas prisões medieval, tinha aqueles carrascos, na verdade, os verdugos, que cuidavam dos presos, né? E quando o escravo tem que ter medo do feitor, um preso tem que ter medo de um carrasco, são imagens de espíritos malignos, mas é muito comum hoje nós encontrarmos crente com medo de demônio. Você estava no império das trevas, que você estava sob a autoridade deles, era bom você ter medo deles, mas agora é eles que devem ter medo de você. Pastor, imagina, eu estou em casa, levanto de noite para pegar água, vou até a cozinha e dou de cara com o demônio. Coitado do demônio. Não é verdade? Não é? Ele que vai ter um problema com o crente, porque o crente é cheio do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez eu estava expulsando o demônio, pastor Marquinhos, e o demônio começou a me ameaçar, para ver se colocava medo em mim. Eu vou sair daqui.
mas eu vou na tua casa. E eu vou te levar comigo. Eu falei assim, ô demônio, tu sabe quem mora em mim? É o Espírito Santo. Tu tem certeza que quer me levar? Eu falei assim, não. Você está entendendo? E tem crente que fala assim, pastor, o diabo disse que vai lá na minha casa. Ô, meu irmão, coitado do diabo. A não ser que o demônio ainda seja um valente na sua vida. Não é? E o demônio só é valente na vida de quem vive em pecado. Você está me entendendo? Então nós precisamos mudar a nossa conduta. Porque senão não viveremos as promessas que o Senhor já tem preparado para nós. Ele não vai preparar, já está preparado no reino dele. Amém? Coisas que olhos não viram, coisas que ouvido não ouviram e coisas que não subiu no coração de ninguém ainda. Amém? É o que ele tem preparado, né? O problema é que é o final do versículo. Para aqueles que o amam. Você vive como alguém que ama o Senhor? Você vive como alguém que ama o Senhor? Compara o seu relacionamento com o Senhor com uma pessoa que você ama de verdade. Né? O que você faz para alguém que você ama? Você faz pelo Senhor? Né? Então, essa mensagem que estamos estudando já há alguns meses, né? Pauta mudanças importantes que você precisa decidir tomar. Amém? Para que você possa ou sair do império das trevas, libertação de demônio é uma coisa, libertação do império das trevas é outra coisa, amém? Aleluia? Não é? Você não pode fazer que nem os gaúchos fazem. O gaúcho, ele sai do Rio Grande do Sul, e a primeira coisa que ele faz quando ele chega na comunidade é montar um CTG. Ele leva a cultura dele para onde ele vai. Tem gente que está montando um impériozinho das trevas na vida dele de crente. Ele ainda traz costumes. Não é um centro de tradição diabólica. É CTD. Mas não é a escola. Não é o curso. É centro de tradição do inferno. É CTI. Está pela hora da morte. Amém? E nós temos aprendido que a igreja é a porta de entrada para o reino e o pequeno grupo, a célula, é a porta de entrada para a igreja. Amém? Estamos vendo que o pequeno grupo, ele nos ajuda a ter mudanças na nossa vida. Amém? E você tem que se render, não é, a missão do pequeno grupo, ao propósito do pequeno grupo, ao propósito da célula. A razão de sermos uma equipe dentro da igreja. Amém? Por que a gente faz uma equipe em qualquer lugar? Imagina você está lá no seu trabalho. Né? Tem equipes lá ou não tem? Para que tem equipe lá? Para fazer alguma coisa, não é verdade? Sim ou não? Você vai na escola, tem equipe para quê? Né? Onde você for, para que se fazem equipes? Para que junto nós possamos fazer as coisas de uma forma mais efetiva, na verdade. Por que temos equipes na igreja? Por que temos grupos na igreja? É para gerar divisão, dissensão, facção? Não! É para nos tornarmos mais efetivos naquilo que precisamos fazer para o Senhor, viver as mudanças que precisamos viver. Amém? Nós já vimos, com relação a isso, que a igreja, ela é o corpo de Cristo, amém? A igreja é a noiva do Senhor, e essa imagem da noiva fala de santidade, então o pequeno grupo nos ensina a ser santo, não é? Qual o objetivo da santidade? O objetivo da santidade é um relacionamento com o noivo, amém? Sim ou não? Quem não anseia pela volta de Jesus, tem dificuldade em viver em santidade. Você está me entendendo? Um dos grandes trabalhos do Espírito Santo na sua vida é gerar em você um clamor, Maranata. Qual o clamor? Ora vem, Senhor Jesus. Você ora para o Espírito Santo gerar esse clamor em você?
Senhor, eu quero estar preparado. Hoje eu já orei ao Senhor, orei a Ele pela manhã, e eu falei assim: Espírito Santo, me ajuda a estar pronto para eu encontrar com o meu noivo nos ares, nas nuvens. Não sei se eu vou ser arrebatado, vou ser ressuscitado, mas eu até prefiro estar morto, porque quem está morto vai primeiro. Se você estiver vivo, você vai depois. Eu quero me encontrar com o meu Senhor nos ares. E eu quero terminar essa minha vida como noiva, sem mácula, sem ruga e sem mancha. Eu não quero ser como aquele homem na grande festa que estava vestido de forma inadequada e foi jogado na escuridão. E eu também não quero ser como aquelas 5 noivas imprudentes que não guardaram o óleo e perderam a hora da vinda do noivo. Não é? Então, quando eu desejo o noivo, quando eu anseio o noivo, aí eu vou conseguir colocar em prática os 3 componentes da santidade. Quais são eles? Separação, dedicação e prudência. Porque quando eu anseio o noivo, eu consigo me separar daquilo que me afasta dele. Eu desejo ser dedicado a Ele, e eu tenho cuidado, prudência, para que nada roube esse privilégio que eu tenho de um dia poder me encontrar com Ele. Se você tem problema em separar do que é errado, ser dedicado ao Senhor, e se você tem problema em estabelecer limites na sua vida, e você vive como uma noiva imprudente, é porque você, de fato, não anseia pelo noivo como você deve ansiar. A segunda imagem, né, então a célula nos ajuda nisso, ou não é verdade? Sim ou não? O grupo nos ajuda nisso. A segunda imagem é a imagem do corpo. E para que serve o corpo? Né? O meu corpo serve para que 2 espíritos se expressem através de mim. Primeiro o Espírito Santo, depois o meu. Não é? Eu anseio chegar numa situação onde o meu espírito não se manifesta mais através do meu corpo, mas somente o Espírito Santo se manifesta através de mim. Aí eu vou poder declarar o que o apóstolo Paulo declarou: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive, porque ele já não se expressava mais segundo o seu querer, não se expressava mais segundo a sua vontade, ele se expressava segundo a inspiração e a testificação do Espírito Santo na vida dele. Eu imagino que tinha hora que Paulo era meio brabão, né? Paulo sim tinha vontade de queima ele, e o Espírito Santo não queima, não abençoa. Aí ele não fazia o que ele queria e fazia o que o Espírito Santo queria. Tinha uma hora que eu acho que o apóstolo Paulo estava cansado, imagina só, meu irmão, entendeu? Aquele dia que ele ficou lá 24 horas boiando no mar, entendeu? Saiu do negócio, eu acho que ele queria ficar tirado na areia ali, e o Espírito Santo falou para ele: levanta e faz uma fogueira, homem de Deus. Aí ele foi lá, levantou, fez uma fogueira, a cobra mordeu ele, e ele falou: Jesus, obedeci o Senhor, a cobra mordeu, mas ele foi um testemunho para ele pregar o evangelho para aquele povo, não é verdade? Quantas coisas! E ele chegou à conclusão: gente, eu já não faço mais nada que eu quero ficar e vou, eu quero ir e fico, eu quero dizer e não digo, eu não quero dizer e tenho que dizer. Rapaz, já não sou mais eu quem vive. Não é? E o corpo de Cristo, ele deve expressar as 4 grandes virtudes do Senhor: o amor dele, o caráter dele, o poder dele e a autoridade dele. Amém? Vimos a semana passada que a igreja também é a casa do Senhor. Amém? A igreja é a casa dele. Ele saiu para viajar, deixou seus servos na casa e colocou um servo como um despenseiro fiel para administrar o trabalho dos servos e dar a eles alimento no tempo certo. E quais são os trabalhos internos, né, da casa? São 3, nós vimos, né, as tarefas da casa. Quem tem casa aí? Na sua casa tem tarefa? Sim. Lá em casa, a tarefa que mais dá briga é a tarefa de lavar a louça. Eu não sei na sua casa. Você está me entendendo? Não é? Que sempre tem o combinado lá em casa: cada um que come ou toma um copo d'água, faz o quê? Uma volta e meia, a gente olha para a pia assim. O problema é que quando um esquece, todo mundo esquece junto com aquele um. Você já viu? Não é verdade? Aí sobra para alguém, não é? E como eu sou um machão lá de casa, minha mão não é sensível à água fria, quem tem que lavar sou eu.
É ou não é verdade? As tarefas da casa, as tarefas com as pessoas da casa, sim ou não? Meu irmão, sabia que às vezes morar sozinho é uma bênção? Porque você não tem que fazer nada para ninguém, não é verdade? Mas é uma bênção ao preguiçoso. Não é? Agora, né, imagina só, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha. Se eu ganhasse R$1, meu irmão, por cada vez que a minha filha fala, papai, eu era milionário. Você está me entendendo? Mas eu não sei quem chama mais, se é minha filha ou se é minha esposa. Porque a minha filha chama quando ela quer alguma coisa. A minha esposa chama quando ela quer e quando a minha filha quer também. Então é um chamado duplo. Você está entendendo? Então, as tarefas da casa, as tarefas com as pessoas da casa, é ou não é verdade? E as tarefas com o sustento da casa. Amém? Todos nós que somos da casa do Senhor, nós temos que nos envolver nessas 3 tarefas. E através do pequeno grupo, isso nos ajuda, sim ou não? As tarefas que tem que fazer na igreja, os grupos vêm fazer, né? O cuidado com as pessoas, com os membros da igreja, o grupo cuida um do outro, não é verdade? São grupos de pastoreio, não é? E as tarefas com o sustento da casa, né? Nós cuidamos para não desperdiçar o que temos e também colaboramos, como a pastora Janine falou, com nossos dízimos e com as nossas ofertas, e vimos também que a igreja é a lavoura de Deus, amém? E por que alguém tem uma lavoura? Quem faz uma lavoura só porque gosta de planta? Gosta de campo verde? Por que quem faz uma lavoura? Em função de uma colheita, não é verdade? E a Bíblia diz que os campos já estão prontos para a colheita, os campos já estão brancos para a colheita. A Bíblia diz que a seara, ou seja, a colheita, é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, no pequeno grupo, nós aprendemos a fazer essa colheita, amém? E nós temos já uma colheita marcada, né? Essa semana aí é a semana de colheita. O culto que vem é culto de colheita. A reunião da célula da outra quarta-feira, dia 31, é uma reunião de colheita, não é verdade? Você vai fazer parte dos poucos que trabalham ou dos muitos que vão arrumar uma razão, uma desculpa para não fazer o que tem que fazer? Através do pequeno grupo, nós fazemos essas coisas, amém? E hoje eu quero encerrar essa mensagem com vocês, né? É óbvio, né, irmãos, tem muito mais coisa para falar com relação a isso, mas a fila tem que andar, amém? O tempo urge e o Senhor tem sempre um vinho novo para a gente, mas você tem que ser um odre novo para receber esse vinho, não é? Então hoje eu quero falar sobre a última imagem aqui da igreja, sobre igreja, e a conclusão aqui dessa mensagem, amém? Então, a igreja, ela é o templo de pedras vivas. Fala assim, a igreja, ela é o templo de pedras vivas, amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, vou ler na NTLH, diz assim, ó: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém? Então, irmãos, a igreja, ela é um templo de pedras vivas, não é? Por quê? Olha aqui, por que que o Espírito Santo ele vem habitar em cada um de nós? Por quê? É certo eu dizer que eu sou o templo do Espírito Santo, ou certo eu dizer nós somos o templo do Espírito Santo? Hã? Nós, imagina que um tijolo sai dessa parede e fala assim, ó: vocês estão dentro de mim. Está certo ele falar isso? Bom, depende. Se ele está falando na perspectiva que ele é uma pedra do prédio, sim. Mas se ele pegar isso de uma forma individual e dizer, eu sou um tijolo,
e vocês estão dentro de mim agora, estaria errado, não é verdade? Então tem muito crente que acredita que o Espírito Santo habita nele em função da sua individualidade e não em função da sua coletividade. Mas o que garante o que o Espírito Santo habite em mim e em você é nós sermos templo do Espírito Santo. E nós não somos ou não nos tornamos templo do Espírito Santo de forma individual, isolada ou independente da igreja, que é o corpo de Cristo, amém? Assim como o espírito de alguém só habita no corpo dele, o Espírito de Cristo só habita no corpo de Cristo, assim como não somos corpo sozinhos, mas somos corpo quando nos tornamos membros deste corpo, assim também nós não somos templo sozinho, não é? E só somos templo quando nos organizamos como templo. E a Bíblia diz aqui, nesse texto, que com relação ao templo, nós temos que fazer 3 coisas. Quantas coisas? Eu tenho que ser pedra deste templo. Primeiro tem que ser o quê? Pedra deste templo. Vocês também, no versículo 5, como pedras vivas. Então, como eu sou parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, eu sou pedra do templo do Senhor. Só que esse templo não é um templo de pedras mortas, ou seja, não é uma construção, uma edificação humana, natural, física, é algo espiritual. Então tem que ser pedra viva. O que é uma pedra viva? Uma pedra avivada. Fala assim, pedra avivada. O que é ser avivado? O que é ser avivado? A gente fala muito de avivamento, né? O que é ser avivado? Ser avivado é ter a vida de Deus dentro da gente. Não é verdade? Não ser avivado é não ter a vida de Deus dentro da gente. Ser avivado é ter a vida dele dentro de nós. Não é? E dar liberdade para ele agir através das nossas vidas. Então, olha só que interessante. Não é? A igreja ela só se torna um templo espiritual para aqueles que decidem ser pedras vivas. Segundo, serem construtores desse templo, ser construtores da igreja. Coloca para nós em Efésios 4, 11 e 12. Olha o que diz ali. Foi ele quem deu o dom às pessoas, ele escolheu algum para serem apóstolos, que são os dons de autoridade, amém? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres da igreja, 5 ministérios. Por que ele fez isso? 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, que também é o templo de pedras vivas. Amém? Por que o Senhor ele usa imagens diferentes, não é? Porque cada imagem representa algo interessante para nós, não é? Corpo é lugar de habitação, mas templo, geralmente, na Bíblia, nos fala de um lugar de manifestação. É ou não é verdade? Você está me entendendo? Então, quando eu sou templo de Deus, quando eu sou templo do Espírito Santo, a glória dele, a Shekinah dele, vai se manifestar na minha vida. E a Bíblia diz, em uma passagem do Antigo Testamento, que a Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifestou no lugar santo dos santos, saiu uma fumaça por debaixo da cortina, que invadiu o lugar santo, e os sacerdotes que estavam ali não conseguiram ficar de pé. O que significa isso? É o famoso que ele cresce, que eu... Não tem como a glória de Deus se manifestar na tua vida e o teu espírito continuar no controle aí. Continuar de pé aí. Ele sai da posição de governo, ele sai da posição de controle, o seu espírito, você mesmo, você sai da posição de governo da sua vida, você sai da posição de controle da sua vida, você desmonta do cavalo da sua vida
e você cai. Esse cair representa que os sacerdotes perderam o poder de se manifestar, porque o Senhor estava se manifestando naquele lugar. Você está entendendo? Não é? Então, aí são três imagens aqui com relação ao templo, né? Eu tenho que ser pedra viva, eu tenho que ser construtor, mas eu também tenho que ser sacerdote, amém? Nós já falamos um pouco da imagem de pedras vivas. Quando a gente fala como noivo, a gente fala um pouco de pedras vivas, não usei o termo, mas os princípios são os mesmos. Quando a gente fala aqui, não é, de corpo de Cristo, de casa e de colheita, nós falamos de sermos trabalhadores, não é verdade? Mas hoje eu quero falar do terceiro aspecto aqui, que isso sim, só acontece dentro do templo. É o aspecto sacerdotal da nossa vida espiritual. Porque eu tenho que ser pedra, eu tenho que ser construtor, mas eu tenho que servir como sacerdote. Amém? E para isso, não é? Vamos ler aqui o livro o Hebreus 5, do 1 ao 3, não é? Então a palavra-chave aqui, cada ponto tem uma palavra-chave, lembra? A palavra-chave aqui é intercessão, fala assim, intercessão. Intercessão aqui é a palavra-chave, não é? Deus, ele procura em nós três características fundamentais para que ele possa nos usar. O que é ser usado por Deus aí? De verdade, não só da boca para fora. O que é ser usado por Deus aí? Aleluia. Então ele tem que encontrar em você três características, né? O Senhor, ele procura em você um espírito adorador, ele procura em você um espírito trabalhador e ele procura em você um espírito intercessor. Sim ou não? Porque ele procura adoradores, ele procura trabalhadores e ele procura intercessores. A Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores de espírito e em? A Bíblia diz que peça ao dono da seara que mande mais. Então ele está procurando trabalhador. É ou não é verdade? Né? Quando alguém está com uma vaga de emprego aí, te conhece, está com dificuldade de preencher a vaga, ele fala para você, eu estou com uma vaga aqui, né? Vê se você arruma alguém para preencher essa vaga para mim aí, ou não é verdade? Tem vaga sobrando no reino de Deus. E ele está pedindo para as pessoas pedirem que venham mais trabalhadores. Mas a Bíblia diz também que o Senhor procura pessoas que se coloquem na brecha, sim ou não? O que é uma pessoa que se coloca na brecha? É um intercessor. Não é? E nós vamos então avaliar esse aspecto sacerdotal da intercessão, porque na primeira aliança, o sacerdócio tinha dois aspectos. Quantos? Eles se relacionavam com Deus pelo povo. Né? Lembra com Moisés lá, manifestação de Deus no monte? Vocês lembram lá? Até aquela música, que louvor que a gente canta aí. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Eles falam assim, Moisés, a gente não consegue ir lá não. Vai você, fala com ele e nós te ouviremos. Então, o sacerdócio da primeira aliança, ela tinha essa missão de ouvir Deus pelo povo e falar para o povo aquilo que Deus queria deles. O povo não ouvia Deus. Esse aspecto do sacerdócio acabou, fala assim, acabou. Tetelestai. Porque agora, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, como todos nós somos sacerdotes, o sacerdócio universal, todos nós temos o privilégio e o dever de ouvir a Deus. Todos nós temos o privilégio de acessar a presença do Pai, mas não é somente um privilégio, é um dever. Sim ou não? Eu tenho um privilégio de estar na presença da minha esposa. Né? Então, por exemplo, a gente vai acabar o culto, a gente vai jantar, e com esse frio depois eu vou ter o privilégio de ficar deitadinho com ela na cama. Mas isso também é um dever, não é verdade? Você fala para ela, amor, eu não estou afim de dormir contigo hoje, vou dar um rolê. Posso fazer isso? Não, é um privilégio, mas também é um dever. Eu não posso decidir não. Mas por que o crente decide quando ele vai ter comunhão com Deus ou não? Quando ele vai orar a Deus ou não? Hoje eu estou muito ocupado. O Senhor não leva mal, não. Hoje eu estou muito ocupado, estou muito cansado. Hoje eu não vou ter com o Senhor. Mas a gente faz ou não faz assim?
Paz, não é? Mas existe, então nós não precisamos nos relacionar com Deus por ninguém. Não tem como eu estabelecer um relacionamento de forma intercessória com Deus por outra pessoa, isso não. Mas eu posso interceder e devo interceder pelas pessoas. Esse aspecto aí, nós ainda continuamos na nova aliança. Amém? Está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 1 e 13, diz assim, eu vou ler no Almeida Revista Atualizada, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. A gente juntando esse texto aqui, que o escritor de Hebreus ressalta esse aspecto do sacerdócio, que para nós continua sendo importante, que para nós continua sendo relevante, o aspecto da intercessão, não é? Nós temos que interceder tanto pelos outros, porque as pessoas pecam, como nós por nós mesmos, porque nós pecamos. Não é verdade? Sim ou não? Nós somos falhos, nós temos uma essência corruptível, não é? Então, nós precisamos exercer esse sacerdócio, entendeu? E o 3 fala assim: por essa razão devemos oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Se a gente botar ali, juntar esse versículo com o de 1 Pedro, no versículo 1 Pedro 2,5, coloca o 1 Pedro 2,5 de novo aqui, 1 Pedro 2,5, no aumento da revista, na NTLH, por favor. Pode ser sem mesmo, tá bom aqui, vocês também com pedras vivas, desde que Deus use, blá, 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 blá. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus... Que sacrifício é esse? É uma oferta em dinheiro? Não. É um bicho sacrificado no altar? Não. Que sacrifício é esse? É o sacrifício de Romanos 12:1. Coloca Romanos 12:1 para nós aí, por favor. Nem no TLH pode ser. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, meu irmão, todo intercessor é um adorador. E todo intercessor é compungido a ser um trabalhador. Você está me entendendo? Então, esse é o sacrifício. Agora, como oferecer esse sacrifício? Está aqui em Hebreus 5:1-3. Você tem que buscar uma vida santificada no Senhor. Você tem que buscar uma vida justa no Senhor. Você tem que buscar uma vida onde o Senhor vai quebrantar o seu coração, para que a oração que você faça tenha efeito, e então você vai poder interceder pelo pecado dos outros e pelos seus próprios pecados, e essa oração vai ser atendida. Meu irmão, para ser... Coloca lá de novo, lá em Hebreus 12:1. Meu irmão, olha aqui, 12:1. Irmãos, para ser dedicado ao serviço de Deus, tem ou não tem que fazer sacrifício? Bastante ou pouco? Bastante. Para ter uma vida agradável a Ele, tem ou não tem que fazer sacrifício? Esse é o sacrifício vivo.
Irmãos, eu fico pensando assim, sabe? Eu me lembro uma vez que eu estava com a minha filha, a Rafaela, minha filha mais velha. A gente foi tirar férias na praia e eu fui dar uma nadada, né? Fui em Santa Catarina, eu estava em Ponta das Canas, não tinha onda. E eu fui nadar e me deu uma cãibra no braço. E eu, no raso, quase me afoguei. Se eu ficasse de joelho assim, ó, e levantasse, minha cabeça ficava para fora da água. Mas por causa da dor, quase me afoguei. Aí eu saí dali, preocupado com a minha vida, daqui a pouco vem a minha filha correndo para a água. E eu pensei, rapaz, se a minha filha se afoga, cara. Eu vou falar aqui o que eu pensei, não escandalizar. Que bosta de pai que eu sou, que não consigo salvar a minha filha se ela se afogar. Rapaz, eu tenho que mudar de vida. Agora, espiritualmente, que tipo de gente nós somos se a nossa oração não protege espiritualmente a nossa casa, os nossos irmãos? Você já pensou num negócio desse, meu irmão? Já pensou, Fabinho? Imagina, Laís, essa menina é uma princesinha, meu irmão. Não sei como é que o Fabinho conseguiu fazer uma guria tão linda, cara. Né? Até a gente encontra explicação na Eva, mas no Fabinho não, por favor. Não é verdade? Rapaz, imagina um demônio, Fabinho, resolve ir na tua casa hoje à noite para desgraçar a vida dela. E tu tem que ligar para mim para resolver o problema e o meu telefone está no silencioso. Já pensou que desgraça, meu irmão? Já pensou que situação? Irmão, mas a tragédia da vida espiritual da maioria dos crentes é essa. Nem por eles mesmos a intercessão deles faz efeito, porque não decidem ser um sacrifício vivo. Não estão preparados espiritualmente para oferecer sacrifício que Deus aceite. E esse é o sacrifício. Então, uma vida de preparação assim, para quê? Para que eu possa me colocar na brecha espiritual por mim mesmo e pelos outros. Por mim, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas ovelhas que eu cuido. Você já pensou? Você já pensou, meu irmão? Você ficar endemoniado, ter que chamar outro pastor para passar seu demônio? Você já pensou que ruim uma coisa dessa? Lá no Rio Grande do Sul, lá é a capital nacional da Umbanda e da Quimbanda. Porto Alegre é a capital nacional da Umbanda e da Quimbanda. Então lá, meu irmão, não é? Em função disso, em função de o gaúcho ser muito orgulhoso, os gaúchos endemoniam muito fácil. É difícil você orar no encontro assim, ou em qualquer situação, que meia dúzia não cai no chão e saia rolando no chão. Você está me entendendo? E eu me lembro, meu irmão, que uma vez o meu pastor deu assim uma chamada de atenção num líder de célula, porque o líder de célula levava as pessoas endemoniadas da célula dele para o pastor buscar demônio. Eu falei, cara, eu não vou marcar isso aí não, meu irmão. Não, entendeu? Rapaz, eu orava na célula, fazia aconselhamento com o pessoal. O que eu não queria é que um discípulo meu endemoniasse no culto. Porque sempre que alguém endemoniava, a primeira coisa que o Abraão perguntava, quem é o líder dele? Eu falei, nossa Deus, rapaz, eu vou orar, vou jejuar, rapaz, vou me santificar, não vou pisar na bola não vou abrir mão da justificação que o Senhor me deu pelo sangue dele na cruz. Você está entendendo? Não vou ficar fazendo gracinha para o diabo rir na internet, não é? Eu saía na rua e ficava cantando aquela musiquinha, cuidado o olhinho com que olha, cuidado o olhinho com que olha. Mano, não é nem o Senhor, o diabo está em volta, olhando para você. Aí imagina, eu vou precisar do demônio do diabo, eu sei que tu estava olhando. Eu falei, meu Deus do céu. Você está entendendo? Não posso. Você está me entendendo? Nós temos que nos colocar nessa brecha, nessa posição de intercessão. Porque, meu irmão, templo
Só tem acesso livre às coisas do templo quem assume uma posição sacerdotal. Você está me entendendo? E um dos principais aspectos daqui da nossa posição sacerdotal é essa capacidade ou essa missão de nós intercedermos por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa congregação, pelos xaxinzenses, pelos curitibanos, pelos paranaenses, pelos brasileiros, pelos sul-americanos, pelos americanos e por todo o Brasil, por todo o mundo, né? Não é verdade? Nós temos que estar aptos à condição de intercessão. Irmãos, o grande sacrifício que o Senhor espera de nós é buscarmos uma vida aonde nós possamos nos colocar na brecha. Irmãos, para minha tristeza, hoje às vezes eu tenho que aconselhar pessoas: olha, eu acho que você não está pronto para entrar nessa brecha ainda não. Mas por que isso? Porque falta a vida com Deus. Para quem tem vida com Deus, demônio não é problema, batalha espiritual não é problema, intercessão não é problema. Você está me entendendo? Agora imagina você ter acesso a tudo que o Senhor estabelece dentro do templo de pedras vivas dele. Quando você então assume essa posição sacerdotal, essa posição intercessora, amém? Através da posição de intercessores, o Senhor gera em nós um espírito quebrantado. Salmo 51, 17, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezará a Deus, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. Tudo que você faz ou fala para Ele, a partir de uma posição de soberba, orgulho, altivez, Deus não aceita. Deus, Ele resiste, Deus, Ele rejeita. Mas tudo que você faz para Ele, a partir de um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Coração quebrantado é uma pessoa que tem um espírito humilde e uma alma arrependida. Fala assim: espírito humilde e uma alma arrependida. Qual é a base da humildade, né? É achar os outros mais importantes do que a gente. Você está entendendo? É muito comum pastores se acharem melhores do que a igreja, né? Eu sou pastor porque eu sou melhor que os irmãos da igreja. Aí volta e meia, como eu discipulo pastor, eu sempre, gente, a Bíblia não diz que Deus deu a igreja para pastores, Deus deu pastores para a... Você entende que é diferente? Quem é que tem? É o pastor que tem a igreja ou a igreja que tem o pastor? Mas parece que é o pastor que tem a igreja, não é verdade? Você está me entendendo? Por quê? Porque o pastor tem que servir. A Bíblia diz que aquele que está em posição maior deve ser aquele que mais serve, espírito humilde. Uma alma arrependida, por quê? Porque, irmão, a carne é fraca. Sim ou não? Né? A gente olha para o cisco no olho do irmão da gente, mas não vê a trave do nosso olho. Né? Pastor, me ajuda a discernir isso aí. Isso é o meu jeito de ver, tá bom? Né? Pode ser que daqui a um tempo eu arrume outro jeito, mas eu vejo assim, ó, às vezes a gente fica olhando para as coisinhas pequenas que as pessoas fazem ou falam e esquece de observar o que a gente pensa e deseja. Você já parou para pensar o que você pensa e deseja às vezes? Você teria coragem de falar para a gente aqui tudo que você pensa e deseja, que você não deveria pensar e desejar? O que é isso perto do que os irmãos estão fazendo, às vezes? Cisco. O que é isso? O que os irmãos fazem perto do que a gente pensa e deseja é cisco. Você está me entendendo? Né? Então, nós temos que reconhecer a nossa miséria, gente. Foi o que Jesus fez com os homens que levaram a mulher
para ser apedrejado. Aquele que não tem cometido o pecado, que atira a primeira pedra, não é? Deus livrou a mulher da morte e livrou os homens de uma vida onde Deus os resistiria, onde Deus os rejeitaria. O que é pior, morrer ou ser rejeitado por Deus? É muito pior ser rejeitado por Deus, né? Através dessa posição de intercessão, que nós exercemos o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério? O que significa ministério? Fala assim, trabalho. O que é ministério? Trabalho. A palavra ministério, que vem do termo diaconia, significa o quê? Trabalho, tarefa. Amém? Qual é a principal tarefa que Deus deu a todos nós? O trabalho de reconciliar os outros com Deus e os outros com os outros. Amém? Primeiro nós reconciliamos as pessoas com Deus e depois reconciliamos as pessoas com os outros que ela tem problema, que não perdoou, que é aquele negócio, né? Os pais converteram o coração aos filhos, e os filhos converteram os corações aos pais, o marido às esposas, as esposas aos maridos, os irmãos com os irmãos, e aí por diante, não é verdade? 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Como que a gente faz para reconciliar as pessoas umas com as outras, até com a gente mesmo? Não imputando a elas as suas transgressões, mas antes perdoando-os pelas suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, que, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O intercessor, ele trabalha para a reconciliação. Você entendeu? No tempo da antiga aliança, tinha os assírios, eram os principais inimigos de Israel. E os assírios, eles faziam campana para pegar o exército de Israel. E Eliseu, Deus revelava para ele a campana do exército dos assírios, e Eliseu contava para o rei de Israel, e eles escapavam. Então os assírios, o rei dos assírios ficou perturbado, falou assim: eu tenho um traidor entre a gente. Quem é que está ouvindo nossos planos aqui contando para o rei de Israel? Aí um se levantou e falou: não tem ninguém aqui que é traidor. É que há um homem, Eliseu, que está lá na cidade de Dotã, e Deus faz esse homem saber até o que o Senhor fala no seu quarto de dormir. E ele conta para o rei da Síria. E meu irmão, o rei da Síria, ele mandou o exército da cidade de Dotã para cercar a cidade e para matar Eliseu. O servo de Eliseu levantou de manhãzinha cedinho, viu a cidade cercada, foi lá apavorado falar com Eliseu, chamou Eliseu: Senhor, se danou, o Senhor foi dedo duro, o Senhor foi um fofoqueiro gospel e entregou os planos do inimigo, e agora o inimigo está aqui para pegar o Senhor. E ele estava apavorado. Aí Eliseu fez uma oração, falou assim: Senhor, abre os olhos do meu servo. Daí que sai aquela palavra: mais são os que estão conosco do que os que estão com. Aí o servo de Eliseu viu assim, rapaz, tem mais anjos do nosso lado do que soldado do lado deles. E Eliseu orou e feriu eles com cegueira. E Eliseu foi atender eles. Não, quem vocês procuram é outra pessoa. Vem cá que eu vou conduzir vocês. E Eliseu saiu liderando aquele exército enorme de Dotã até Samaria. Chegando em Samaria, o rei viu que Eliseu trouxe cativo o exército, falou assim: eu vou matar eles agora. Eliseu falou assim: não mata eles não. Prepara um banquete para eles. E aí Eliseu orou para
eles voltar ao discernimento da sua visão, e eles se viram no meio da cidade de Samaria, cercada pelos exércitos de Israel. Em vez de serem mortos, o rei de Israel serviu um banquete para eles e os despediu. E a partir dali, nunca mais os assírios invadiram a terra de Israel. Ministério da reconciliação. Você está entendendo? Ele era um intercessor. Ele orava ao Senhor para que o povo de Israel tivesse livramento de seus inimigos. E por isso o Senhor o revelava o plano dos inimigos. E quando o inimigo veio, houve reconciliação. Amém? Esse ministério que Deus quer que a gente exerça. Você tem que se colocar na brecha para gerar reconciliação entre as pessoas e Deus. E essa semana nós vamos estar orando, né? Jejum segunda, jejum quarta, jejum sexta, para que pessoas que têm uma vida afastada do Senhor, sejam aqueles que nunca creram, aqueles que estão afastados, se reconciliem com o Senhor, amém? Você vai se colocar na brecha, né? Através da intercessão, o Senhor sara a nossa terra. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse povo aqui somos nós. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Esse dia eu estava saí de casa, fui caminhando até o mercado Jacomar aqui na esquina da nossa rua aqui com a Francisco de Rosso, e levei a Lara comigo, e nós estávamos subindo pela rua aqui de trás aqui da escola. Chegou numa esquina ali, ela falou assim: papai, o que é aquilo ali, papai? Tem farinha ali. Aí tinha uma bandeja com farinha, uma champanhe. Eu falei: filho, isso é macumba. São pessoas que oferecem isso para demônios entrar na vida delas e acabar com a vida delas. Entendeu? E eu falei assim: vamos orar. E eu orei. E eu falei assim: Senhor, me perdoa, Senhor, porque os meus conterrâneos estão oferecendo essas coisas para demônios. Que o Senhor tenha misericórdia de quem fez isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como curitibanos, como moradores desse bairro aqui. Que o Senhor nos perdoe. Se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Mas como que nós somos ensinados a fazer? Está amarrado, está repreendido, está desfeito. Me acha um versículo bíblico que manda a gente fazer isso. Mas tem um monte que manda a gente olhar para os pecados da nossa terra, os pecados da nossa cidade, os pecados dos nossos irmãos, e nos humilhar diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós. A gente não pode sentir superior a uma pessoa que faça as coisas, porque nós não somos superior a elas. A diferença é que nós aceitamos a graça e elas não. Porque a pessoa que fez aquilo lá, eu não sei quem foi, e eu, são dois pecadores. Ela é pecadora e eu sou pecador. Ela, pelos seus delitos, está afastada de Deus, e eu, pelos meus, estava afastado do Senhor. A única diferença é a graça, é o favor imerecido, que eu não mereço e ela também não merece. Então me envergonhei daquilo, me entristeci com aquilo. Senhor, tem misericórdia da gente. Tem misericórdia desse engano. Tem misericórdia dessa prática abominável ao Senhor. Me perdoa por isso, Pai. Eu tenho certeza que Ele remiu a terra daquela esquina ali. E possivelmente as pessoas não serão mais inspiradas em colocar macumba naquela esquina. Você está entendendo? A gente sai repreendendo demônio. Sai demônio daqui, sai demônio de lá. Ontem o pastor Fábio me chamou para fazer um aconselhamento com duas pessoas lá em Mandirituba. Uma delas está voltando para a igreja.
né? E ela falou assim, pastor, eu me afastei, e falou, porque eu cuidava das pessoas, eu liderava, eu ia visitar pessoas, aí eu pedi para o pastor que estava aqui, e a pastora ir lá comigo, eles nunca podiam ir comigo, e eu pensei assim, eu deixo a minha casa, meu marido, meus filhos pequenos, para ir visitar pessoas, falar Jesus com elas, quando eu tenho uma limitação, os pastores não podem, e aí o que ela fez? Se desanimou e desistiu. Pelo irmão, eu fiquei envergonhado com aquilo. Foi, mas eu que tenho os pastores desse campo. Foi para ela, me perdoa por isso. Me perdoa por isso. Você perdoa a gente, ela perdoa a gente. Você está me entendendo? Não é? Então, aquela terra foi sarada. Nós temos que interceder por nós mesmos, por nossa família, por nossa igreja, pelas pessoas da nossa cidade. Gente, de que, vamos falar sério agora, de que vale ser crente se as nossas orações não são atendidas? De que vale? É mais ou menos que eu me senti naquele dia que eu tive uma câimbra aqui embaixo do braço aqui. De que vale ser pai se eu não posso salvar a minha filha? Rapaz, aquilo me constrangeu. Aquilo me abateu dentro do meu espírito. Eu fiquei com vergonha da minha vida. Eu fiquei com vergonha do tipo de homem, do tipo fisicamente, do homem que eu me tornei. Um homem que não conseguia proteger fisicamente a sua filha se ela se afogasse. E eu fiquei com vergonha. A gente acha, por exemplo, de gaúcho, né, muito machão. Me senti, meu velho, a mosca do cocô, do cachorro, do cavalo, do bandido. Mas essa é a nossa posição espiritual. Amém? Então decida ser um intercessor. Decida viver como um sacerdote que oferece sacrifícios que Deus aceite. Uma vida onde você pode interceder por si, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua célula, pela sua casa. Imagina você vai na célula semana e alguém endemonia lá, você tem condição de expulsar aquele demônio? Que a oração mais fácil que um crente para fazer é a oração de exorcismo. Se você não pode, se envergonhe. Se envergonhe. Como eu me envergonhei quando discerni que se a minha filha se afogasse, eu não conseguiria salvar ela. Ia ter que ficar gritando por um outro homem salvar minha filha. Que vergonha. Que vergonha, gente. Que vergonha. Nós não podemos ser assim, amém? Aleluia. E só para a gente encerrar então aqui, esse é o último aspecto que a gente vai ver sobre o que nós temos que nos tornar para viver a plenitude do reino de Deus. Eu quero falar sobre uma lei muito importante, fala assim, a lei do esforço. Lá em Mateus 11:12, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Fala assim, os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, nós entrarmos no reino, sermos libertos do império das trevas e sermos transportados para o reino do Filho do amor do nosso Pai, é de graça. Fala assim, de graça. É só você, com o coração, crer que Jesus ressuscitou dos mortos, com a sua boca confessar que Ele é o seu Senhor, decidir formalizar uma aliança com Ele através do batismo, você está salvo. Você está o quê? O Espírito Santo entra dentro de você, ressuscita o seu espírito, se une ao seu espírito, gera em você um clamor, Pai, meu Pai, ou seja, te devolve a identidade de filho de Deus, e Ele ainda te ajuda
nas tuas fraquezas. Amém? Agora, se apoderar, fala assim, se apoderar do que Deus preparou no reino, não é de graça. Não é de graça. Na verdade, nada é de graça, né? Um é pela graça. A graça não custa nada para a gente, mas custou tudo para o Senhor, amém? Ele pagou um alto e bom, é pela graça, mas não de graça. O Senhor, Ele conduziu Israel até a terra prometida, mas lá eles tiveram que lutar, sim ou não? Não é? Eles tiveram que se apoderar da terra. Do reino de Deus é a mesma coisa. E a Bíblia diz aqui, Jesus falando para os discípulos, que desde os dias que João Batista começou a pregar, ou seja, o que representa o início da pregação do João Batista? A vinda do reino de Deus. O que ele pregava? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Desde os dias de João Batista, Jesus, esse agora de Jesus, é o tempo que ele estava com os discípulos, mas para nós, esse agora, é o nosso agora hoje, porque o reino de Deus está à nossa disposição, no mundo, desde o dia que João Batista começou a pregar no deserto. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus, e como ele continua aqui à nossa disposição, desde aquele tempo, até hoje, o reino dos céus é tomado pelo esforço. O que é esse tomado aqui? É conquistado. Sabe, eles atravessaram a terra, eles entraram na terra prometida, mas o que eles tinham que fazer com a terra ainda? Tomar. Fazer o quê? Tomar aquela terra. Tomar posse do que Deus deu. Tomar posse das cidades. Cidades que eles não haviam construído. Tomar posse das casas que eles não haviam construídos e de colheitas que eles não haviam plantado. A promessa é: vocês morarão em casas que não construíram e colherão colheitas que vocês não plantaram. Vocês têm que tomar posse disso. Eu garanto a vitória, mas vocês vão lutar, vocês vão se esforçar. Qual foi a palavra que Deus deu a Josué? Seja forte e corajoso. Você vai liderar esse povo aí para a conquista da terra que eu prometi. A vitória, a terra eu dei, a vitória eu garanto. Cabe somente a ti ser forte e corajoso. Não desanime, não se esmoreça, não tenha medo. Irmãos, o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. Através da palavra de Deus, através da Escritura Sagrada, por alguns meses eu tenho te ensinado o que você tem que fazer para tomar posse. As decisões, as motivações corretas, a ação que você precisa ter. Amém? E hoje eu quero dizer para você, para a gente encerrar essa mensagem, que o Senhor, Ele te garante a vitória. Você tem que tirar o C da sua vida. Será que Deus vai fazer? Será que Ele vai dar? Ele mesmo pergunta para a gente, por acaso, né, eu sou filho do homem, para que minta ou se arrependa? Porventura, diria eu e não faria? Então você não confiar no Senhor, amém? E você se esforça por quê? Porque quem não se esforça, mostra que não está crendo na garantia de conquista e vitória que Deus deu. Gente, é só se esforçar. É só ser corajoso e fazer o que tem que ser feito. Vamos dar exemplo aí, ó. Para você fazer jejum amanhã, quarta e sexta, você tem que ser o quê? Forte. Tem que ser corajoso. Pastor, como é que eu não sou corajoso? Se você não é uma pessoa corajosa, você vai pensar assim, ó: ai, eu acho que eu não vou conseguir.
eu vou passar mal, vou sentir enjoo, vai me dar dor de cabeça, eu vou ficar fraco, eu vou desmaiar. Eu acho que eu não estou pronto. Eu acho que eu não consigo. Mas se você é corajoso, isso vem na sua mente, você, está amarrado no Jesus, o que é isso? Como é que vem um pensamento mole, bobo, desse na minha mente? Como assim que eu não vou conseguir? Você está doido? Não é? O Senhor disse que eu conseguiria. Não, mas eu não estou acostumado. Acostuma, filho. Verdade. Se o problema é o costume, né, comece a acostumar agora. Então, quem não se esforça mostra que não crê na garantia de conquista que Deus tem para a gente. Mateus 10, 9, 10, na NVT diz assim, não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo cobre, não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Tem recompensas especiais que Deus dá para quem decide trabalhar. Tem coisas, então, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser profetas, nem todos vão ter um cargo eclesiástico, mas todos nós temos que ser noiva. Todos nós temos que ser corpo. Todos nós temos que ser casa. Todos nós temos que ser lavoura. Todos nós temos que ser templo de pedras vivas. E as atribuições que eu tenho falado para vocês aqui são coisas básicas que todos nós temos que ter força e coragem para decidir fazer. Porque, meu irmão, o reino de Deus está aí. O Senhor já te empurrou para dentro dele. Tem gente que foi puxado, que nem o Anacaso, pega pelo pé e arrasta. A Bíblia diz ou não diz? Não é verdade? Vai lá nos valados e arrasta eles para dentro. Tem gente que vem arrastado. Eu vim arrastado, por exemplo. Não é? Minha mãe quase me arrastou para dentro da célula. Se não fosse ela me olhar com aquela cara brava dela, dona Sara, até hoje eu já tinha aquela memória afetiva de criança, de ela me olhando com a varinha de marmelo na mão, não conseguia dizer não para ela. Eu já com 25 anos, ela me olhou daquele jeito e falei, tá bom, mãe, Anacaso. Você está entendendo? Né? Tem gente que é empurrado para o reino de Deus, não é verdade? Né? Tem gente que é chutado para dentro do reino de Deus, mas não importa como você chegou, o que importa é que você está aqui. Agora você deve se esforçar, porque desde os dias de João Batista até agora, até quando? Até agora, e até a volta de Cristo, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você já sabe o que fazer, então decida a partir de hoje se esforçar. Eu vou continuar te ensinando como teu pastor, vou continuar intercedendo por você como seu sacerdote, mas eu não posso me esforçar por você. Eu não posso negar você mesmo por você. Eu não posso tomar a sua cruz por você, mas você pode. Seja forte, corajoso, não desanime, o Senhor é contigo, a vitória é garantida, não tenha medo, porque a graça dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Pai, o final dessa série de mensagens marca o início de um tempo aqui nessa congregação, Pai. Como pastor, profeta e sacerdote deste ministério, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus um novo tempo neste ministério, um novo tempo neste